eu sou o único dono do Terça Livre hoje. Como se não bastasse o fim da liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, que é o que aconteceu comigo de modo no CPF, né, não no CNPJ, com a minha pessoa e com tantos outros, né, o jornalista Wellington, o jornalista Oswaldo Eustáquio, Sarah Winter, Daniel Silveira, Zé Trovão, tantos outros. Como se não bastasse, então, o fim da liberdade religiosa, o fim da liberdade de expressão, o fim da liberdade de imprensa, a gente fica se perguntando quais direitos nós ainda temos no Brasil, não aqueles que estão escritos num pedaço de papel. Então a população não está olhando o cenário político atual numa perspectiva de fim de liberdade. Fim de liberdade, eu vou ficar olhando às vezes para cá, porque é aqui que eu consigo vê-los, tá? Então, às vezes, você tem uma perspectiva de observar o dado real concreto dessas três liberdades fundamentais e que não podem nunca ser terminadas por algum poder, seja ele quem for. Então, liberdade religiosa, liberdade de imprensa, liberdade de expressão. E o assunto que a imprensa coloca para o seu José, a Dona Maria da esquina pegar e assistir na TV, ou no rádio, ou na internet, é o preço do gás, o preço da gasolina, se vai privatizar uma Petrobras. Ou seja, são sempre assuntos que, numa hierarquia de problemas, não podem ser comparados com o fato de você ter o caso, como, por exemplo, do jornalista Oswaldo Eustáquio, que vai para uma prisão sem ter nunca cometido um crime sequer e sai dela andando de cadeira de rodas. Ou o meu caso, como jornalista, que tem que trabalhar para dar informações para vocês no exílio. Vocês estão me ouvindo aí? Porque aqui parece que congelou as duas imagens. Tá ouvindo, beleza? Beleza, tranquilo. Continua. Tá funcionando bem? Tá. Tá bom, beleza. Tá bom. Então, vocês têm a missão de sair de um evento desse, alertando as pessoas, se possível de porta em porta, isso não é figura de linguagem, para saber se aquela pessoa tem ciência do que é o comunismo, do que foi o comunismo, por que o comunismo está aí nas pessoas de FHC, Alckmin, Lula. Eles sempre estiveram unidos. O saudoso professor Dr. Enéas Carneiro alertava sobre isso, as pessoas riam dele. O saudoso professor Olavo de Carvalho, que Deus o tenha, também cansou de alertar e zombavam dele. E está aí agora, né? Nós estamos vendo que eles todos são farinhas do mesmo saco. E o primeiro político que chegou no cargo de executivo do governo federal, ou seja, da presidência da República, chefe supremo das Forças Armadas, o primeiro a chegar lá sem querer fazer um balcão de negócios, dando liberdade para a Polícia Federal para prender narcotraficante e acabar com operações ligadas ao narcotráfico, o primeiro a não querer ficar fazendo das emendas parlamentares um balcão de negócios para beneficiar deputados federais e estaduais em arranjos dentro dos seus estados. O primeiro a não querer fazer tudo isso, de repente virou o tal do fascista, nazista, o taxista, etc., e todos os brasileiros que o apoiam. É muito grave o que o Brasil está vivendo. Nós não podemos dançar conforme o pandeiro, né, o pandeirinho ali da grande mídia. Toda vez que a grande mídia quiser tratar sobre preço do gás, preço da gasolina, ou de assuntos absolutamente efêmeros que morrem, não duram um dia, dois, se o grau de relevância, sobretudo, for inferior, vocês precisam mandá-los todos para a cucuia. Aqui eu estou sendo bem educado. Mas vocês não podem dar atenção a esse tipo de gente, porque esse tipo de gente, consciente ou não, colaboram para que uma pessoa pobre que chega em casa no final de dia de trabalho, cansada, sofrida, que segura a lágrima para a esposa não ver, segura a lágrima para o filho não ver e não sabe como vai pagar a conta, ele está sofrendo essa realidade exatamente por causa dos canalhas que querem tirar o presidente de lá para que esse homem não consiga crescer enquanto pessoa, na liberdade religiosa dela,
na liberdade de expressão dela, e se ela quiser investir, querer fazer algum tipo de trabalho para gerar emprego, ela não vai conseguir, ou se conseguir, vai ser com muitíssimo sacrifício. E essa pessoa que está ali sofrendo, aquele trabalhador, que só Deus sabe como é que vai pagar as próprias contas, que não sabe como é que pode tirar a família de uma periferia, que não sabe se volta vivo para o trabalho. Esses jornalistas, esses analistas e esses políticos que não querem tratar do problema dentro de uma hierarquia real no Brasil, qual é o problema maior? O comunismo, claro. De que adianta você querer falar uma coisa linda, bonitinha, de preço de gás, de gasolina, salário mínimo, etc., se o bandido criminoso vai continuar dando tiro na cabeça da sua mulher e você não pode reagir, porque senão quem vai para a cadeia é você. De que adianta? De que adianta você falar assim, puxa, que bom, agora tem um policial aqui na minha rua. Se o policial não pode fazer nada, porque se ele revidar aquele narcotraficante, quem vai para a cadeia é o policial. Se você não pode mais, como você fazia quando era mais jovem, ou fez com seus filhos, você não pode mais deixar o seu filho ir na padaria comprar um pedaço de pão, ou um leite, ou no mercadinho, porque você fica desesperado, porque você não sabe o que vai acontecer. O Brasil hoje diminuiu bastante, mas o Brasil ainda ocupa um dos países mais assassinos do planeta. E o Congresso Nacional até hoje não quer obedecer o plebiscito, ou seja, a vontade popular do fim do Estatuto de Desarmamento. Então, de que adianta falarmos de assuntos políticos corriqueiros se o assunto principal, que é conscientizar a população do perigo do comunismo, não está sendo colocado em pauta? Dia e noite, 24 horas, em todos os jornais, na boca de todos os analistas, na boca de todos os líderes religiosos. Não pensem vocês que as pessoas de Cuba estão saturadas do regime cubano. Elas estão. O problema é que elas estão ficando cada vez mais pobres, estão absolutamente desarmadas e ficam cada vez mais sem meios de ação. Não pensem vocês que as pessoas não querem acabar com o regime chinês, mas elas estão, aqueles que não obedecem ao partido, né? Estão pobres, desarmados e sem meios de ação. Não pensem vocês também que na Coreia do Norte a população toda quer ficar ali baixando a cabeça para o Kim Jong-un. Ou seja, a situação em que o povo se encontra não é determinante para a mudança daquele país. Ou seja, não é o fato de que a pobreza vai aumentar e as pessoas vão começar a acordar. Isso não aconteceu nem nos campos de concentração, onde o número de pessoas que estavam no campo de concentração era maior do que aquele contingente nazista armado. Então não é a fome, a miséria e a destruição, deixar a pessoa nua, presa dentro de uma casa, não é isso o que vai fazer com que ela desperte para o problema do comunismo e do totalitarismo. A única coisa que desperta uma pessoa contra o totalitarismo é a consciência de que aquilo é algo gravíssimo e perigoso desde a sua raiz, sem deixar que aquele monstro se crie desde bebezinho. Vou dar um exemplo para vocês. Esse caso dessa escola que eu falei no início, tudo começou com a mudança da palavra sexo. Quando você ia no médico, ou quando você fazia biologia na escola, você ia estudar sobre a genitália, você não falava genitália do gênero masculino, a genitália do gênero feminino, não. A genitália do sexo masculino, a genitália do sexo feminino. Eles tiraram a palavra sexo, colocaram gênero. Depois que eles colocaram gênero, criaram toda uma ideologia já pronta acerca da palavra gênero e a substituição dela, substituição da palavra sexo para a palavra gênero. O terreno já está pronto. Você tira a palavra sexo e o gênero. O que é gênero? Aí começa.
já não é mais biológico, é uma decisão. Aí depois disso, você tem toda uma obrigatoriedade de chamar a pessoa, o governo tem que dar um papel, um documento para a pessoa de acordo com aquilo que ela se considera e não mais de acordo com a genitália dela, não mais com seus aspectos biológicos. E aí, se você discordar, se você falar isso numa igreja ou numa palestra, você comete o crime de homofobia. O problema nasceu lá atrás. E é por isso que quando você abre o site decalibri.com.br, tem uma frase em latim: Qui et parvus ero in principio minus est in fine. Pequeno erro que se torna-se grande no final. O que significa isso? Se você não parar o problema na sua raiz, quando ele crescer, ele está tão bem disseminado que ele vai virar um monstro que você não dará conta de destruir. Por causa da quantidade. Nem tanto por causa do tamanho dele, mas por causa da quantidade. Então, eu estou muito esperançoso com o futuro do Brasil. O último discurso do presidente Bolsonaro, melhor dizendo, a live do presidente Bolsonaro na quinta falou da Dilma como integrante de grupos terroristas na época do regime militar, e no dia seguinte, em evento para a Polícia Militar, em formatura da Polícia Militar de São Paulo, o presidente fez um forte discurso dizendo que as Forças Armadas e as Forças Auxiliares, ou seja, policiais civis, militares e Exército Marinha Aeronáutico, assim como os civis, precisam lutar juntos contra o ataque à liberdade de expressão. E ele disse que os inimigos estão dentro de ar-condicionado, de gabinete com ar-condicionado. Então, quinta-feira, ele fala da Dilma, relembrando a população que Dilma era membro de grupos terroristas, grupos esses que foram responsáveis pela morte do Mário Cosel Filho. Lembrando que a senha, uma das senhas que a Dilma combinava a obstrução da justiça com relação à prisão de membros do PT na Lava Jato, era a data da morte do Mário Cosel Filho, tá? Para vocês terem ideia do gostinho que esse povo tem pela morte de gente inocente. Então, Dilma e o partido do PT e os grupos terroristas que atuaram aqui durante o regime militar no Brasil, na quinta-feira, alerta do presidente. Sexta-feira ele faz um forte discurso convocando toda a população a se unir junto com as Forças Armadas e as Forças Auxiliares para lutar pela defesa da liberdade de expressão. E no sábado, Alexandre de Moraes dá uma palestra e diz que tem muita gente na internet falando... tem muito imbecil na internet. Se eu precisar desenhar, vocês me falam. Estou otimista, espero que o Brasil consiga sair desse lodo de sangue, esse mar de lodo e sangue no qual ele está envolto, que possa voltar a imperar a lei e a ordem, que não tenhamos mais tantas mães e esposas de policiais chorando em funeral porque o filho não pode aplicar a lei e a ordem e acabou morrendo, e que nós possamos ter o nosso país livre novamente. Isso se dá, sobretudo, numa conscientização das massas, uma conscientização do povo, desde aquele churrasquinho com seu amigo no boteco, ou um amigo, uma confraternizaçãozinha ao fim de uma ação religiosa, culto ou missa, até a hora do trabalho, em todos os ambientes. Toda vez que alguém manifestar qualquer insegurança na sua decisão, qualquer dúvida em relação ao que está acontecendo no Brasil, você tem o dever de dizer para essa pessoa. Você já ouviu falar em MR8? O grupo terrorista que a Dilma fazia parte? Você já ouviu falar na morte dos homens que foram alvos desses grupos terroristas? Você já ouviu falar nos sequestros? Você sabia que todos eles trabalharam
em ministérios no período de Lula e Dilma. Você já ouviu falar em Cuba, já ouviu falar em Venezuela, e alertar essa pessoa, se possível chacoalhando mesmo. Eu estou sendo literal aqui, tá, gente? Eu não estou falando de figura de linguagem, pegar a pessoa pelo ombro e falar assim: você já ouviu falar em Cuba? Para que eles saibam que eles não estão falando com alguém que está com a mentalidade política eleitoreira do dia a dia, que acha tudo engraçadinho. As pessoas, quando encontrarem vocês, têm que encontrar alguém que está preocupado com a própria vida. Alguém que está preocupado com a vida do próprio filho e da esposa. Alguém que sabe muito bem o que pode acontecer se os comunistas voltarem ao poder. Falo aqui do exílio, com o coração na mão, esperançoso de que eu possa colaborar de alguma maneira, que vocês tenham força e coragem para não parar, não retroceder, nenhuma vírgula. E sempre de modo cauteloso. Porque o inimigo, como disse o presidente, está habitando o gabinete com ar-condicionado. Muito obrigado, Deus abençoe. Alan, nos chegou aqui um pedido para que você pudesse, se possível, ler a carta que escreveu recentemente em memória do professor Olavo de Carvalho e nos dizer um pouquinho mais sobre o professor. Eu estou com dificuldade de ouvir. Está ouvindo? Eu escuto mais a pessoa que acabou de tossir aqui agora. Deve estar perto do computador. Ah, tá. Oi? Oi? Alan, consegue me ouvir? Oi. Vocês aí, é o microfone do computador. Agora ele mutou ali. Mas se falar bem pertinho do computador, eu consigo escutar. O microfone não, porque eu pego o som ambiente. Oi. Eu publiquei: feliz aniversário, professor Olavo. Você completaria mais um ano de vida, mais um ano amando a sabedoria que perseguia nas letras, nos corações e nas mentes daqueles que estavam próximos, seja por meio de um livro, conectando-se com milênios de anos, seja com aquele indigente que sempre recebia uma doação sua, ao fim da missa dominical em Richmond. Sinto saudade de chegar no escritório e ver seu sorriso, que nunca tirava férias ou folga por causa de alguma dor física ou inquietude na alma. Sinto saudade de vê-lo abraçadinho a Roxane depois do texto. Sinto saudade de ver os vídeos engraçados como aqueles de pessoas que criam tigres em casa, aqui nos Estados Unidos. Sinto saudade de ouvir suas análises sobre os poetas. E sempre me impressionava como era possível recitar de cor Shakespeare ou um outro escritor que eu nem sabia da existência. É difícil até listar o que me faz falta de tanto que era agradável estar ao seu lado. A única coisa que me conforta é que se a saudade doer demais e me deixar entristecido, sei que é um sinal de egoísmo, que não é nada bom para mim.
pois de todas as lições que aprendi contigo, desde suas músicas favoritas, tenores memoráveis, ciência política, até a mais alta questão metafísica, a que mais importava era a consciência de imortalidade que brota no coração que entendeu o jardim das aflições em que nós vivemos. Como aprendi que a alma é imortal e nosso amado Deus vivo nos quer pertinho dele, a saudade é golpeada pela sabedoria que tanto exalava de ti e um leve sorriso inicia uma cura na memória, tornando cada momento um episódio agradável. Se a gravidade da sua ausência fere meus olhos que choram, sei que é porque ainda não sou um daqueles alunos que tanto te davam orgulho. Um dia chegarei lá, professor. Fale de mim e de minha família para Jesus. Não mereço, mas aprendi contigo a ter esperança e esperar dele a compaixão que tanto esqueço de ter com o meu próximo. Feliz aniversário, professor Olavo de Carvalho. Um pouco difícil ler o texto, mas o carinho, obrigado. Essas palmas são para ele. O professor Olavo é um homem gigante, deixou sua marca na história do país, na história de muitos corações, na vida de muitas pessoas. E, embora seja crucial você dominar a linguagem, dominar as letras, tudo isso aqui é indicação do Olavo, tudo isso que está aqui em cima da mesa, tudo isso aqui é indicação dele. Embora seja necessário, fora os livros que estão aqui atrás, essa coleção vermelhinha que foi ele que me deu, aqui, essa aqui de Harvard. Embora seja crucial, a maior força do professor Olavo não era o seu domínio literário como filósofo, escritor. A maior força do professor Olavo era a sua personalidade. Um homem decidido a nunca, jamais querer mentir para si mesmo. Nunca, jamais. Ele tinha uma decisão, como diz Teresa de Ávila, uma determinada determinação. Ele tinha uma decisão tão forte de nunca querer ser enganado e nem enganar-se, que o tempo todo ele vivia com aquela imagem dos que seguem Cristo, né? Uma hora são leões, outra hora são cordeirinhos. Algumas vezes eu vi o professor Olavo defendendo certas coisas com tanta certeza, assim, como por exemplo que o cristianismo é a única defesa contra o comunismo, que o comunismo é assassino. Ele tinha tanta certeza de falar essas coisas. Em outros assuntos você vê aquele gigante, né, virar para você e perguntar. Ele faz uma exposição e falava alguma coisa, comentava: o que você acha? Ele perguntava com a maior humildade do mundo. Então esse medo de não afirmar com certeza algo que ele ainda está em dúvida, e não ter medo de falar que tem certeza quando realmente tem certeza, era a grande força do professor Olavo. E ele certa vez falou no COF, curso online de filosofia, para seus alunos, que o maior desejo dele era fazer os alunos enxergarem e entenderem que eles são inteligentes. Vocês entendem essa frase dele? Ou seja, dizer que, olha, vocês são inteligentes, vocês são capazes. Porque, infelizmente, seja na escola, seja no aspecto religioso, na igreja, o brasileiro ele não é tão treinado, ou ele não é habituado a tanto conhecer vários modelos de êxito, né? Não gosto da palavra sucesso, né? Mas para que vocês possam entender, nós não temos o hábito de conhecer pessoas que tiveram sucesso nos seus empreendimentos. Normalmente fala-se de quem teve sucesso financeiro, econômico, ou
um êxito desportivo, né, em que um atleta conseguiu chegar longe, mas não se fala de um intelectual que conseguiu chegar longe, ou de um herói que conseguiu chegar longe na defesa das vítimas que sofrem na mão dos opressores, como é o caso das vítimas do narcotráfico. Os policiais morrem todos os dias, eles não recebem nem sequer uma medalhinha, uma comenda. A família não recebe nenhuma medalhinha, nenhum muito obrigado da vizinhança, com uma placa, uma mudança de nome de rua, etc. Virou comum, morre mais um policial, morre mais um policial, morre. Isso aqui é inadmissível, aqui nos Estados Unidos não existe isso. Então, o que eu mais quero que vocês fiquem com o coração abrasados, né, apaixonados pela verdade, é que vocês só aceitem uma única pessoa ao dizer: não, aqui você não pode conhecer Deus. Deixe só Deus limitar o seu conhecimento. O Estado, ele pode limitar a sua riqueza, ele pode limitar o território da sua casa, ele pode limitar o território físico da sua igreja. O Estado não pode limitar o seu conhecimento. Você precisa ter isso claro. O Estado, as forças policiais, as forças de repressão do Estado, os narcotraficantes, os criminosos, os corruptos, os ladrões, nenhum deles pode limitar o seu conhecimento. Nenhum. Nem a ausência de livros pode limitar o seu conhecimento, que é o fato de você não ter dinheiro às vezes para comprar os livros que você gostaria. Então nunca deixe o seu coração ficar desidratado com a verdade. Nunca deixe o seu coração ficar com sede, igual Nosso Senhor na cruz ali, tenho sede. Nunca deixe o seu coração morrer de sede. Dá-lhe de beber. E quando você souber como foi beber da verdade, dê para quem está com sede. Vai socorrer outras pessoas. Posso dizer uma coisa para vocês: vocês nunca vão se arrepender, porque é maravilhoso. Tá bom? Um abraço e tenho um vídeo com vocês, vai dar uma saudade. Falou. Deus abençoe e reze pela minha filhinha. Beijando todos vocês. Tchau, tchau. Galera.